poderoso, porque o que parece ser impossível, esse Deus que você glorifica, esse Deus que você exalta, esse Deus que você abre os teus lábios para exaltar a Ele, porque só Ele é digno de toda glorificação, só Ele é digno de toda glória. Que pudesse pedir no nascer do sol, na esperança, e não há problema que possa pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Já qual houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Abra a tua boca e canta para Deus. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Só a igreja vai dizer, só a igreja. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Levanta as tuas mãos assim, ó. Levante suas mãos. Se houver algum tipo de enfermidade no seu corpo, nos teus ossos, no teu sangue, na pele, entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos, se houver algum tipo de enfermidade, se houver alguma coisa oculta, Deus nesse momento, Ele entra no sobrenatural e Ele manifesta o sobrenatural dele aqui neste lugar. Eu creio que Deus vem aqui, toca nos meus braços, Ele toca nas minhas mãos, e das minhas mãos começa a fluir sobre a tua vida, das minhas mãos começa a fluir para a vida de cada um aqui. Recanta lá, bassoreca, lá, baiaraia, tureca. Deus, Ele vai entrando na tua alma. Se você está doente da alma e você não sabe o que é, Jesus, Ele te cura agora. Jesus, Ele sara a tua vida agora. Jesus, Ele sara a tua alma. Jesus te liberta desse pânico. Jesus desfaz esse mal. Glória a Deus. E cantar. Checala, maço de cá. Cura-me. Usa-me, ó Rio de Davi.
Aleluia! Aplauda Jesus! Diga glória a Deus. Diga aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 31. Queremos saudar a todos aqueles que nos acompanham através dessa live. Onde quer que você esteja, seja nessa cidade, Ananindeua, na Grande Belém, ou em outro e qualquer município desse estado, ou talvez em outro estado, ou quem sabe em outro país, que Deus nesta noite alcance a tua vida de uma forma sobrenatural, que a unção sobrenatural de Deus venha sobre a vida de todos, entre nessa casa, entre na vida de cada um aqui presente, que a força e o poder de Deus, que a grande manifestação de Deus, ela possa, nesta noite, realizar aquilo que parece impossível para você. A manifestação de Deus confirma esta vitória no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos ler aqui no versículo 31, 4:31, e ele fala assim: tendo orado, diga assim, orado, moveu-se o lugar em que estávamos reunidos, e todos foram o quê? Diga cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pode sentar, Deus te abençoe, que Deus me conduza na direção do Espírito dele, na santa vontade, e que eu venha falar aquilo que ele quer falar. Não que eu quero, mas que ele fale aquilo que ele quer falar. Diga glória a Deus. Diga 3 princípios. Diga 3 princípios que são indispensáveis na minha vida. Diga na minha vida. Amém? Primeiro, diga assim: eu preciso entender que sem oração nós não conseguimos nada. Diga, a oração, ela tem um poder que se revela o sobrenatural de Deus aqui na terra. Diga glória a Deus. Preste atenção, irmãos. Nós precisamos entender que tudo que você imaginar, tudo aquilo que você talvez queira conquistar, resolver, tudo aquilo que você almeja que aconteça na sua vida, é só através da oração. Se você não orar, não vai acontecer nada. Agora, se você orar, Deus, ele move céus e terra para realizar o que você tem clamado a ele. Diga glória a Deus. A igreja, ela tem uma arma muito forte. Diga glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus, todos nós temos uma arma, que quando nós nos reunimos e colocamos diante de Deus e nos prostramos diante do Senhor, ela move o mundo. Ela move o mundo. É algo muito forte. E você não pode, nenhum de nós podemos, talvez nem imaginar esse mover da ação de uma oração, na atuação de Deus, a velocidade é muito rápido. É muito rápido. Então eu quero compartilhar com vocês que esses princípios são indispensáveis para a igreja que somos nós. Não poderemos ser uma igreja vitoriosa,
Não poderemos ser uma igreja avivada se nós não orarmos, se nós não nos colocarmos diante de Deus para clamar a Ele. Você observa que no versículo que nós lemos, a Bíblia diz assim: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. Agora presta atenção, o lugar só tremeu, onde eles estavam reunidos, o lugar só tremeu depois da oração. Quando eles oraram, a manifestação do sobrenatural veio e manifestou o grande agir de Deus. No livro de Atos nós vamos encontrar o crescimento da igreja. Você vai ver a igreja crescendo, mas também você vai encontrar no livro de Atos a perseguição do povo de Deus. Na medida que eles cresciam, quanto mais eles cresciam, também a perseguição, ela queria estar sempre ali. Mas a Bíblia fala que o que fazia com que aquela igreja, ela não parava. Ninguém conseguia, nada conseguia deter aquela igreja. E eu fiquei imaginando, às vezes a gente como pastor, a gente procura receitas, a gente quer receitas. Como é que uma igreja, o que eu vou fazer? Porque quando eu falo igreja, eu não estou falando da construção do tudo. Eu estou falando de cada um de nós. Eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando da minha casa, eu estou pensando lá na sua casa, na sua família. O que é que nós podemos fazer? E a Bíblia nos ensina, a Bíblia me ensina, a Bíblia me mostra, que para me manter uma igreja avivada, uma igreja viva, é necessário a gente levar ela para a oração. Cada um de nós precisamos construir um altar de oração. Você tem que ter o teu lugar de oração. Não basta só orar aqui na igreja. Você tem que orar na tua casa. Você tem que ter um lugar de intimidade com Deus. Para que Deus ele comece a revelar coisas sobrenaturais para a sua vida. Observe aqui algo muito forte. Olha o que Deus está falando. O poder da oração é o primeiro segredo de uma igreja avivada. A gente ouve muito falar assim, olha, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E é verdade. A gente se depara no dia a dia, quantas coisas que têm acontecido, né? E são coisas simples que parecem aos nossos olhos, parece que não é. Não tem, olha, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Nós precisamos orar mais. Igreja da Cidade Nova 8, nós temos que orar mais. E ter atitude. Ter atitude. Porque quando nós oramos, a oração, ela provoca uma ação muito forte na vida de cada um de nós. Você ora, com certeza vai acontecer algo na sua vida. Quando você, na medida que você vai buscando mais a Deus, em contrapartida você vai tendo uma ação muito forte. Muito forte. E qual é essa ação, pastor? É de cada dia mais intensificar. Nós observamos aqui que o lugar onde eles oravam tremeu, né? Houve uma manifestação sobrenatural. Eles descobriram. Quando os sinais começaram a acontecer, se você começar a ler do capítulo 4, do versículo em diante, você vai ver que aqueles dias começou uma perseguição. Por quê? Porque foi curado. Pedro, ele ia para a igreja orar, e
quando ele vai lá para a igreja orar, aqui no capítulo 3, olha só, coisa maravilhosa, né? Ele entra, ele sobe para orar. Quando ele chega na porta do templo, o que é que tem lá? Quem que estava lá todos os dias? Um aleijado, um coxo. E ele todo dia estava mendigando lá. E um dos dias que Pedro, naquele costume da oração que eles faziam, quando eles chegam lá, de repente o Senhor, o Espírito Santo, ali o impulsiona e firma os olhos sobre aquele coxo e ele fala para ele: olha, nós não temos prata, não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha que coisa forte. Mas o que eu tenho eu te dou. E o que é que ele tinha? E o que foi que ele deu para aquele homem? Ele estende a mão para aquele coxo e diz: olha, levanta e anda. Estendeu a mão, se levanta e anda. E quando ele estendeu a mão para aquele coxo e deu a ordem, a Bíblia diz que os pés daquele coxo, que era o artelho, eram dobrados, por isso ele não podia caminhar. A Bíblia diz que, de repente, aquele homem ele dá um salto. E naquele salto, imediatamente, aquele coxo ficou sã. Ele ficou curado. E agora ele continua, ele entra no templo, e aquele coxo que era conhecido de toda a comunidade ali, daquela igreja, ele entra atrás deles, e ele entra pulando e glorificando, exaltando o Senhor dos Exércitos. Aquele milagre se tornou notório, conhecido de toda a comunidade. E começou um grande rebuliço. E começou-se então um grande mover de Deus, uma grande manifestação de Deus. E o que é que a gente nota, o que é que a gente observa? Que a igreja então, ela observa que o segredo estava na oração. O segredo das respostas que eles precisavam para vencer os ataques, para vencer aquelas autoridades que mandavam matar, que mandavam parar os discípulos, mandar prender os discípulos, os pastores da época, estava na oração. Então eles começaram a intensificar. Por esse milagre, a palavra de Deus diz que Pedro, ele também foi preso, ele também passou por perseguição. Lá na frente você vai ver de novo Paulo e Silas, novamente também sofrendo retaliações, perseguições. Mas o que é que a Bíblia fala? O que é que a Bíblia mostra aqui? A Bíblia diz que aqui no livro de Atos, no capítulo 12, no verso 5, está dizendo aqui que Pedro estava na prisão, estava no cárcere, mas o que a igreja fazia? A igreja, ela orava. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por eles. Por eles. Ela dava a cobertura. Pedro estava lá, ele também estava orando, ele tinha certeza, como você ouviu a pastora falar, quando ela soube, que ela descobriu. Então, o que foi que aconteceu? A fé dela foi intensificada. Em vez dela cair, em vez de diminuir, em vez dela se lamentar, o que foi que aconteceu com ela? Ela se levanta, ela dá um salto, ela disse: não, eu vou vencer esse câncer, eu vou vencer esse tumor, eu vou vencer esse mal, vai dar tudo certo. Irmãos, há muito tempo já passou, muitos séculos já passaram, mas Deus, ele continua vivo. Deus, ele continua operando. Nós ouvimos um testemunho dos nossos dias, há quatro anos apenas atrás. Deus, ele vem e manifesta o poder dele. Deus, você vê o relato de uma família unida, de um servo de Deus, de um homem que deu a vida dele para servir a Deus aqui, um homem de oração, um homem que nunca cessou de clamar, de orar, um homem que, enquanto em vida teve,
Ele preservou. Preservou o que, pastor? Os ensinamentos, a palavra, a edificação. Mesmo já na ausência dele, a família dele continua o quê? Vivendo as maravilhas de Deus. Vivendo as maravilhas do Senhor. Agora, a gente aprende muito com isso. Do outro lado, enquanto tem muitas pessoas que quando se deparam com problemas, elas se chegam mais para Deus, tem outras pessoas que quando se deparam com problemas, em vez de elas se voltarem para Deus, elas se distanciam, elas desacreditam, elas não confiam, elas não se entregam, elas apenas permitem alguma parte da sua vida que seja tratada. Agora, qual é o segredo? Você quer vencer? Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Você quer que Deus resolva os problemas da sua vida? Então você tem que orar. Você tem que entregar a sua vida para Deus. Você tem que confiar nele. Você não vai vencer demônio, você não vai vencer as perturbações, você não vai vencer os problemas desse mundo, você não vai vencer as perseguições se você não orar, se você não se entregar. Você não vai ver um filho mudar, você não vai ver transformação na sua casa, você não vai ver transformação na vida do marido, de uma mulher, você não vai ver portas abertas, você não vai alcançar um projeto realizado se você não orar, se você não colocar diante de Deus. A oração, ela tem um efeito tão forte, ela é tão poderosa, que quando você começa a orar, você começa a organizar, você começa a se organizar, você começa a orar. Você está com um problema financeiro, você traz aquele problema para dentro da oração, e Deus, na medida que você vai orando, que você vai colocando, que você vai buscando, Deus ele vai organizando, Deus ele vai te revelando, Deus ele vai te mostrando. Ele revela para você aonde é que está o problema, para que você possa consertar. Enquanto não há conserto, não há milagres, não há mudança, não há transformação. 4 meses. Eu estou vivendo uma experiência muito forte. Muito forte. 4 meses. Deus fez algo na família, na vida do meu primo, que é filho de um tio meu. Aquele moço estava ficando pele e ossos, porque a droga estava acabando com a vida dele. Eu chegava lá, aqueles demônios que atuavam na mente dele parece que se compungiu. Se ele pudesse me agarrar, se ele pudesse ali me dar um bocado de tapa, alguma coisa, ele fazia, ele passava perto de mim, parece vulto, rápido e com raiva. E eu estava lá, com a maior mansidão, estava levando sempre alguma coisa para o meu tio, muitas vezes até alimentação, mas eu estava crendo, eu estava declarando, eu estava fazendo exatamente o que eu faço. O que eu faço? Orar, crer, declarar, abrir a minha boca para declarar os milagres, para declarar a manifestação de Deus, para declarar o grande poder e a manifestação de Deus. E eu comecei, mas por isso que a Bíblia ensina também que quem ora não pode parar. A oração, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Sem cessar é um estilo de vida de contínua oração. É você ter uma continuação de oração. Porque quem ora em continuação está dizendo, não, eu acredito no meu milagre. Eu sei que Deus vai realizar isso aqui. Eu sei que Deus vai mudar isso aqui. Tem alguém da sua família, tem alguém da sua casa que está desacreditado, que está vivendo o impossível, que você acha que aos olhos da sociedade, aos olhos de muita pessoa, quem sabe até de você mesmo, esse daí não tem jeito,
Esse daí vai perecer. Mas a oração, ela muda esse quadro. A oração, ela muda esse quadro. A oração, ela faz você acreditar. Ela faz você, sabe o quê? Crer que aquilo que não estava dando jeito, passa a ter jeito. Porque você não está só. Você começa a ter a certeza e a convicção dentro de você que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, de cada detalhe da sua casa, de cada detalhe da sua família. Um dia eu chego lá e eu entro, o pai e o filho, o meu tio e o filho dele, eles estavam numa guerra de discussão, briga. Ele chamava cada palavrão para o pai dele, coisa terrível. E eu fui chegando perto, aquilo chegando, as palavras doíam, eu ficava ali, meu Deus. E eu começava a repreender, e o pai dele, eu sentindo que ele estava com medo, ele chegava para perto de mim, e eu ali, e ele disse, olha, e eu vou te matar. Aí quando uma hora que ele falou assim, você não vai matar. Presta bem atenção. É mais fácil tu morrer do que você matar o teu pai. Agora eu quero te lembrar, eu falei para ele, eu quero te lembrar de algo, porque tu conhece a palavra. Você é uma pessoa afastada do caminho de Deus. Eu quero te dizer que existe um Deus, e esse Deus está aqui onde eu estou, junto perto do teu pai. Ele não vai deixar. Agora presta atenção, se você não mudar, esse demônio que está usando a tua vida, ele pode ceifar a tua vida. Presta atenção no que você está falando. Imediatamente, o quadro mudou. E ele começou para ali, começou a parar de gritar e falar. E aí eu fiquei olhando aquela situação, olhei aquela cena, fiquei mais um pouquinho, conversando com meu tio, saí. E quando eu saio, ele sai atrás de mim. E aí eu chego perto do meu carro para abrir a porta, ele chega junto, eu vou te falar, eu disse, olha, eu vou te falar uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus vai fazer algo na tua vida por esses dias. Deus vai fazer algo grandioso na tua vida que nem tu mesmo vai saber explicar o que ele vai fazer, eu falei para ele. Mas ele vai fazer. Agora presta atenção. Você vai engolir essas palavras que você falou. O teu pai, ele pode ser um cachaceiro. O teu pai, ele pode ser uma pessoa errada. Mas você não tem o direito de abrir a sua boca e maltratar e de respeitar que você estava respeitando. E você conhece o que eu estou te falando. A Bíblia diz que seja ele certo ou errado, você tem que honrá-lo. Honrar, obedecer. Isso você tem que fazer. E ele ficou quieto ali. Não, porque não adianta tu explicar. Você sabe do que eu estou te falando. Você agora presta atenção no que você fez. E eu saí, peguei o carro e fui-me embora. Só que quando eu andei um pouquinho, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito. E aí eu parei o carro, disse, eu vou ter que parar aqui. Eu parei o carro e disse, Senhor, eu tenho uma promessa. Essa promessa está na minha vida. Mas essa promessa não é só para minha esposa, não é só para os meus filhos, essa promessa é para a minha família. O Senhor mudou a minha história. O Senhor transformou a minha vida. Eu não acredito que o Senhor vai deixar esse moço se perder. Eu não acredito que não vai haver salvação nesta casa aqui, não. Não é isso que a Bíblia, não é isso que a tua palavra diz. A tua palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua família. E eu quero que o Senhor venha intervir. Irmãos, pensa em algo rápido. 15 dias depois ele já estava na igreja. Ele já estava indo para a igreja, ainda envolvido nas drogas, mas porém na igreja. Começando a ir para a igreja, começando a orar, começando a se envolver lá com alguns irmãos. A pastora pegou ele, começou a tratar dele. Depois de um mês, ele reconciliou. Ele foi lá, reconciliou. E ele começou firme. Começou
pegar firme, pegar firme. Ontem eu estive com ele, eu saí para dar uma volta com ele. Eu levei para fazer algo diferente. E ele me contou uma experiência muito forte. Ele me chama de tio. Ele disse: tio, eu vou lhe contar algo que ainda não contei para ninguém. Pode falar, filho. Ele disse: tio, de tanto usar a droga, crack, aquelas outras coisas, o dente dele aqui, a parte de baixo, ela criou uma mancha que ela não saía de jeito nenhum. Ele acabou uma caixa de bicarbonato para tentar limpar. Quanto mais ele passava, mais escuro ficava. E aí a pastora fez uma vigília lá. E nessa vigília, Deus usou ela. Ele disse: eu vou orar agora. E o que tiver na sua vida, tem pessoas aqui que tem marca na sua vida. Tem marca na sua vida. E essa marca precisa desaparecer. Deus ele quer libertar você. E ele ficou pensando e disse: eu tenho muita marca, meu Deus. Ele disse: mas tem uma marca que eu queria que o senhor tirasse. E aí ele pensou, ele só pensou nos dentes. E aí oraram. Quando foi no outro dia que ele foi escovar o dente, e aí ele chegou lá para dar aquela penteada no louro dele, né? E que ele dá um sorriso lá para o espelho, cadê? Estava limpinho. Deus tirou aquela mancha. Então, irmãos, para quem ora, não existe tempestade que não possa ser superada. Quem ora não tem problema que Deus não possa resolver. Quem ora, Deus ele vem aonde você está. Ele chega junto de você. Ele chega junto de você. Aqui, se eu fosse ouvir pessoas aqui no nosso meio, tem muitas pessoas que têm experiência de oração. De pessoas aqui dentro da igreja. Pessoas que oram. Resposta de Deus. Pessoas que estavam desenganadas. Pessoas que já estavam na beira da cova. Deus foi lá, fechou a cova. Através da oração. Então, esse princípio, que é o primeiro princípio de uma igreja avivada, de uma vida que Deus quer para a nossa vida, é oração. Quando a gente ora, quando você começa a orar, buscar a Deus, orar, falar com Deus, sabe, fazer um estilo de vida diferente. Muita coisa, quando você começa... Aliás, tantas coisas que te atrapalham e que muitas vezes até tenta atrapalhar você na sua vida do dia a dia. Por exemplo, hoje nós tivemos o primeiro culto e eu avisei que no primeiro culto ia acontecer a consagração. Eu acho que o pessoal entendeu errado. Aí começou a chegar depois do culto. Disse: não, já aconteceu. Não tem como eu fazer uma consagração. O culto começa às 7h30, termina às 8h e terminou 9h, porque hoje foi Santa Ceia pela manhã. Não tinha como eu fazer outra consagração. Poderia até ter. Mas a gente sabe que domingo é um dia corrido para todo mundo. Mas teve aqueles que inclusive eu fiquei observando, achando, por que ainda tem aquela rotura? São líderes e tem rotura. Não consegue vir para uma consagração. Não consegue vir buscar mais a Deus. Não consegue vir mais ouvir uma palavra. O que está acontecendo, pastor? É porque você não ora. Você tem que orar. A única forma da gente vencer os princípios negativos que estão atrapalhando, que estão tentando nos levar para outro lugar, é a oração. É a oração. Se você nasceu, se você veio de um berço evangélico, pergunte para os seus pais, pergunte para os seus avós,
Qual é o segredo dessa família se manter de pé? Você vai ouvir deles. Eu sempre orei por ti, meu filho. Eu sempre procurei buscar a ti. A minha mãe, ela tinha calo no joelho. Era escuro, de tanto ela dobrar o joelho dela e orar. Você está entendendo? Agora, existem princípios muito bons para quem ora. Como, pastor? Que vem o segundo princípio, qual é que é indispensável? Quando você ora, você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Cheia do Espírito Santo pastor. E o que é que o Espírito Santo ele faz? Muitas coisas que você não imagina. Você deixa de ser medroso. Pastor, Você vence a preguiça. São algumas coisas muito mínimas que a gente acha, mas para você vencer essa preguiça de estudar, preguiça de trabalhar, preguiça de ajudar os pais, enfim, a preguiça, se você for observar, meu irmão, né? Então, são coisas muito simples, mas que elas só são desfeitas quando você ora. Que aí o Espírito Santo vem e o Espírito de Deus é ativado dentro de você. Ele é ativado, e quando ele é ativado, então ele te dá outra força. Ele produz uma força muito grande na sua vida. E qual é essa força, pastor? É essa força, por exemplo, de não temer o mal. Não é temer o mal, dizer assim, então agora é o seguinte, eu vou pregar na cobra, eu vou pisar nos escorpiões. Não, peraí. O que a Bíblia está falando é que você sabe que o perigo está ali, você tem o cuidado, agora você sabe que existe uma arma muito grande dentro de você. Você sabe, você ativou quando você ora, e que o Espírito de Deus está na tua vida, ele é ativado através da oração, porque você começa a ter uma sede, você começa a ter, a sede de querer mais de Deus para a sua vida. Você tem sede de pregar a palavra, você tem sede, de testificar do que Deus está fazendo na sua vida. Você tem sede de fazer algo para Deus, que parece para muitas pessoas muito simples. Muito simples. Mas a gente não faz. A gente faz tantas coisas, mas as mínimas coisas que ativam uma vida de vitória, uma vida uma vida avivada, uma vida de vencer o mal, a gente não faz. E a Bíblia nos ensina que é necessário. Quando você ora, o poder do Espírito Santo manifesta na igreja. Ela manifesta de uma forma tão grande. Como é que aquele aleijado ele ficou curado? Como é que Deus chega naquele lugar onde Pedro ele está preso? E a Bíblia diz que o anjo entra lá onde ele está, vai lá, pega ele, e o anjo ainda fala para ele, olha, coloca essa capa por cima de ti, mas me segue. E ele sai caminhando atrás do anjo. Quando chega no portão principal, o portão se abre, Pedro acompanha ele, e quando ele anda mais um pouquinho, que ele dobra a primeira esquina, o anjo sumiu. É como se Deus falasse para ele, olha, agora caminha, continua caminhando, não para. E aí Pedro, então, ele cai na real. Ele disse, Deus estava comigo. O Senhor foi lá, me tirou do cárcere. E agora ele continua caminhando, ele vai aonde? Lá onde a igreja estava o quê? Intercedendo, orando por ele. Quando ele chega lá, o que é que ele encontra? O fogo, o poder, o Espírito de Deus já agindo através daquelas pessoas, o Espírito de Deus agindo de uma forma tão grande, e ele bate lá. Aí a Bíblia diz que vem uma garotinha, olha lá, e ela fica assustada e observa, então ela volta para lá e ela chama, olha, Pedro está aí. E o pessoal disse, ela está tendo uma alucinação aí, ela ficou meio louca. Pedro deve estar morto lá, como é que ele vai sair de uma cadeia daquela com tanta segurança? E ele continua insistindo, batendo na porta. E aí alguém escuta e vai lá, chega lá. E aí chega na porta que olha, era ele fala assim, não dá alarme, abre, deixa eu entrar. E aí quando ele chega lá, eu fico imaginando
A cena quando Pedro chega lá, no meio da igreja que estava orando. Quando eu falo igreja, podia ser a célula. Sabe aquela célula que está acontecendo já na sua casa? Que muita gente não acreditou. Que você abriu a porta da sua casa para levar uma pessoa que talvez estava sem esperança. Uma pessoa que talvez o diabo estava atacando para matar a vida dela. Mas você deu uma maior oportunidade para essa pessoa. Abriu a porta da sua casa para ela ouvir a palavra. E lá Deus levou alguém muito simples para levar a oração, para levar a ousadia do Espírito Santo, para que o milagre aconteça na vida das pessoas. Deus está interessado em salvar a sua família, em salvar a sua casa, em libertar os oprimidos, curar os doentes, transformar os perturbados. Deus, Ele está interessado. Não se esconda. E o Espírito Santo, Ele tem essa grande ação. Quando Ele ativa, a gente perde, sabe, esse temor que muitas vezes está na vida de alguma pessoa. Não, pastor, é porque eu sou tímido. Não é tímido, não. É porque ainda o Espírito de Deus, que vence a timidez, que é chamado na Bíblia de ousadia. Ousadia. O que é ousadia, pastor? É a ação ativada do Espírito Santo na sua vida. Eu era meio aquele, pastor, eu sabia falar. Meu irmão, a Bíblia diz que Pedro não sabia nem... Ele era uma pessoa leiga. E agora Pedro, se você for ver aqui, ele está pregando, ele está testificando, ele está pregando para as autoridades, ele está pegando para os governadores, para os ministros, ele está falando. E como, pastor? Da ousadia, na coragem, na unção e no poder do Espírito Santo. Porque as autoridades questionavam: olha, mas me diz, como é que esse homem foi curado? No nome de quem curaram esses homens? E eles ouvindo lá, e estava só os magistrados lá. Ele disse: rapaz, se bobar aqui, lá vou eu de novo, né? Para a cadeia. E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, ele começa a falar para os homens lá: esse homem que vocês estão vendo aqui, esse senhor aqui, que está curado, cerca de uns 40 e poucos anos, ele foi curado no nome daquele que vocês o crucificaram. Ele foi curado no nome daquele que vocês não deram crédito para ele. Ele foi curado no nome de Jesus, que ele continua fazendo as mesmas coisas hoje. Então, meus irmãos, é preciso orar. Tem algo muito forte dentro da sua vida. Tem algo muito forte dentro de você. Quando você entregou a sua vida para Deus, não foi apenas para você chegar aqui e fazer, não. Você entregou a sua vida agora para uma caminhada. Você caminha todo dia, mas você não pode caminhar sem direção. Você tem que orar, porque quem ora recebe direção de Deus. Recebe a direção do Espírito Santo. É acompanhado pelo Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. A Bíblia diz que Pedro, aqui em Atos capítulo 13, versículo 9, fala que Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Era muita situação, irmão. E tinha um mágico lá. E esse mágico, quando ele se encontra com Paulo e Silas, e ele começou, né, através daquele espírito que atuava ali: olha, vocês estão vendo esses homens aqui? Esses homens aqui, eles curam os enfermos, eles são dotados do poder do Senhor. E começou a andar e falar do que eles eram. Só que, quando eles revelavam o que Paulo era, provocava aqueles tumultos terríveis. Aí, numa hora, o Espírito de Deus se compungiu em Paulo, ou seja, a ousadia entra novamente em ação,
E Paulo olha para ele e dá uma ordem para aquele espírito. E dá uma ordem para que ele saísse. Sai do corpo desse homem. Sai da mente dele. Aquele homem ficou livre, ficou curado, ficou liberto. A Bíblia diz que depois que aquele homem ficou liberto, ficou transformado, foi criado outro problema, porque ele dava lucro através daquelas adivinhações, das revelações que, através daquele espírito negativo, ele era tomado e usado, então ele dava lucro. Só que a partir daquele momento, ele recebeu algo muito maior. Ele recebeu algo de Deus, ele não estava entendendo. Então, muitas vezes, nós não entendemos o que a Bíblia está nos revelando, o que o Senhor está falando para cada um de nós. Por que eu não posso parar de orar? Por que eu tenho que continuar orando? Porque quando eu oro, porque quando eu continuo buscando a Deus, a essência do Espírito Santo, ela está na minha vida. Ela está em mim. Diga glória a Deus. E sabe o que é que sustenta a igreja nesse mundo que nós vivemos? O que é que sustenta a igreja do Senhor aqui? É a oração. A oração leva ela a se entregar cada dia mais e ela se torna essa coluna forte do reino de Deus. E Deus continua curando enfermos, libertando os oprimidos, transformando vida, transformando famílias, agindo de uma forma grandiosa. Os macumbeiros se levantam para cair. A macumba se levanta para cair, porque maior do que o Senhor não existe. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Deus da nossa salvação. E pastor, e quando nós recebemos o Espírito, a ativação desse poder de Deus na nossa vida, qual é outro ponto forte? Qual é outro princípio muito indispensável na vida de uma pessoa? Diga assim, o poder da palavra. Agora, me explica aí, por que tem crentes que têm vergonha de andar com a palavra? Me explica aí. Não, agora tem um celular, está tudo beleza. Para que eu vou andar com essa Bíblia? Hein? Você sabe o que é que ela significa? Hein? A Bíblia diz que eles recebem esta unção dobrada do Espírito Santo, é ativado. Aí o que é que acontece, pastor? O último ponto lá. Eles anunciavam, eles pregavam, eles levavam a palavra de Deus. De que forma, pastor? Hein? Com ousadia. Diga glória a Deus. Com ousadia. Essa palavra, ela tem poder. Essa palavra de Deus, ela tem poder. Poder para quê, pastor? Para gerar vida, para transformar vida, para libertar aqueles que estão em cativeiro, aqueles que estão amarrados, aqueles que estão aprisionados. Ela tem poder, diga glória a Deus. É a palavra de Deus que produz esse avivamento, essa força, essa determinação na vida de cada um de nós para estarmos na casa do Senhor, reunido na presença de Deus, para adorar a Ele, para invocar o seu nome, para exaltar a sua santidade. Diga glória a Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que através da palavra de Deus, o que acontecia, pastor? A igreja se multiplicava. O que acontecia? A igreja o quê? Cadê a célula? Cadê as células? Cadê as células? Diga glória a Deus. Através das células, a palavra, ela está se multiplicando. A igreja, ela está se multiplicando através da palavra. Está sendo realizada nas células, nas casas, nas famílias. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então nós não podemos parar, não podemos nos acomodar, pelo contrário. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 7, Paulo afirma que nós devemos nos equipar. Então, a palavra de Deus, ela é o quê? Uma ferramenta. Diga assim, a palavra de Deus, ela é a minha ferramenta.
É ela que me equipa todos os dias da minha vida. Por quê, pastor? Porque ela é a verdade. Ela é a verdade. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então o avivamento, ele vem quando nós ouvimos, quando nós lemos, quando nós pregamos a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Nós somos avivados. Você está desanimado? Pastor, me dê uma receita para vencer o desânimo. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Não tem outro remédio melhor. Pastor, estou meio que fraco. Vai pregar a palavra. Vai pregar a palavra que você vai ficar animado, você vai ficar forte, você vai vencer aquele espírito negativo, aqueles vultos mentirosos que você diz que está enxergando. O que vai acontecer, pastor? Pregue a palavra, viva ela. Deus vai desfazer esse mal todinho. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Amém? Abacuque, ele se levanta, ele se determina, ele diz: olha, Senhor, aviva a tua obra. De que forma? Palavra do Senhor. Diga assim: existe 3 princípios que são indispensáveis. Diga na minha vida. Diga a oração, Espírito Santo e a palavra. Diga oração, Espírito Santo e a palavra. Diga oração, Espírito Santo, a palavra. Fique de pé. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Se você quiser uma célula, se você quiser abrir a porta da sua casa para ser uma extensão da igreja, só nos procurar. Procurar o pastor Júnior, procurar qualquer presidente de grupo, Amaral, Rosana, Ronaldo, enfim. Está entendendo? Pastor, eu queria... Procure uma célula para você instalar. Diga glória a Deus. Procure uma célula para você instalar. Tá certo? Deus vai abençoar. E o que é melhor? Sabe o meu sobrinho? 4 meses. 4 meses. Ele já vai começar uma célula agora. Já vai estar na frente. Ele já voltou a pregar. Ele já pregava. Ele voltou a pregar. Por quê, pastor? Oração, Espírito de Deus ativado e a palavra. Palavra. Não sei qual é o seu desafio nesta noite. Não sei o que você está enfrentando. Não sei qual é a sua luta. Mas eu sei que Deus está te mostrando o que você precisa fazer. Eu sei que Deus está revelando para você o que você tem que fazer. Pastor, estou passando com um problema. Olha, pastor, é lá no meu trabalho. Olha, pastor, eu não consigo vencer. Parece que eu estou andando para trás. É simples. Ore. Entregue sua vida para Deus. Abra o seu coração para Deus. Comece a orar, comece a falar com Ele. Você vai ser revestido do Espírito Santo. Você vai ser batizado. E aí o que é que vai acontecer? Essa chama viva, ela vai acender dentro de você. E você vai começar a levar a palavra da vitória. Você vai começar a levar a palavra de Deus. Você vai vencer, você vai levar a outras pessoas. Outras pessoas, elas vão ser alcançadas por Deus. Você pode ter certeza disso. E nesse momento que eu quero orar, agradecendo a Deus, mas eu já quero orar por você, para a gente ganhar um tempo aqui. Se tiver alguém nesta noite que você gostaria, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Eu estou enfrentando um problema que eu ainda nem entendi o que está acontecendo. Mas eu quero que o senhor ore por mim. Eu vou orar. Se você quiser receber essa oração,
Você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Venha com fé. Determine no seu coração que vai acontecer um milagre na sua vida. Que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Nessa oração aqui eu quero apresentar a nossa irmã Cristina, ou Cristina Azef, que está hospitalizada. E orar por todas as pessoas que estão hospitalizadas, que estão em algum hospital, em alguma clínica. Orar por você que acompanha esse culto nesta noite. Eu quero orar por você que está enfrentando um tipo de problema que você não consegue explicar. Mas Deus vai te dar a vitória agora. Deus vai alcançar a sua vida agora. Oi? Como? Como é o nome dele? Nós vamos orar pelo Ricardo Jefferson, sobrinho da irmã Célia, que está internado em Santarém, é isso? Santa Catarina. Né? Vamos colocar ele na intercessão agora. E eu quero orar por você também. Amém? Quero orar por você. Tem alguém que está doente aqui? Você está sentindo um sintoma aí? Tá? É o momento do milagre agora. É o momento das maravilhas de Deus. Se você crê que o Senhor pode te curar agora, eu desafio você a sair do teu lugar, vem aqui na frente. Eu desafio você. O médico dos médicos está aqui. Aquele que cura, aquele que sara. Ele está aqui. Eu vou orar. Está entendendo? E eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Confia no Senhor agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós acabamos de meditar na Tua Palavra. E hoje eu falei de 3 princípios, meu Deus, indispensável na vida daquele que crê. Na vida daquele que quer vencer, meu Deus. Orar. O Espírito Santo. E o poder da Tua Palavra. E eu oro agora agradecendo por esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ao coração da Tua igreja. Mas eu oro por essas pessoas que eu acabei de mencionar os seus nomes. A Cristina Azef, que está internada. O sobrinho da irmã, que está lá no sul, internado. Oro por todas as pessoas que estão aqui, talvez até com algum tipo de problema na sua vida, algum tipo de enfermidade na sua vida, no seu corpo. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão com problema na família, estão com problemas profissionais, na sua vida profissional, problemas financeiros. Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o Senhor que sara, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que cura, que curou aquele aleijado, que curou o cego, meu Deus amado, que curou o leproso. Tu és o Deus que foi lá na casa de Pedro, curou a sogra dele que estava enfermo. Quantas pessoas estão atravessando um momento difícil, estão na sua casa. Quantas pessoas que estão me ouvindo, que estão me assistindo, estão com problema na sua casa. Eu me dirijo a você e eu, através dessa oração, eu declaro uma palavra de vitória, não só na sua vida, mas também na sua casa, também na sua família, na sua vida profissional, na sua vida financeira. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que Deus chegue agora onde você está, que o Senhor comece a agir na tua vida, que Deus comece a desfazer o mal, que esse mal seja desfeito do seu corpo, seja desfeito da sua mente, seja desfeito do seu sangue, seja desfeito dos seus órgãos. Oh Deus maravilhoso, salva aqueles que estão oprimidos,
Salva aqueles que estão, meu Deus, sendo atormentados por espíritos perturbadores. Aqueles que estão tendo alucinação. Liberta, salva, transforma a vida dessas pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, aqueles que têm sido vítimas de bruxaria, de feitiçaria, aqueles que se encontram com a vida amarrada, aqueles que se encontram com a vida totalmente atrapalhada, Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu estou dando uma ordem agora, eu estou declarando a Tua bênção, e eu estou declarando a unção da vitória sobre a Tua igreja e sobre todos aqueles que eu apresentei o Teu nome. Que o Senhor seja o Senhor na vida de cada um deles, pois eu declaro a vitória e eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu recebo, eu tomo posse no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Coloque a mão na região do seu coração aí. Ore comigo. Diga: nesse momento, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha limpar o meu coração. Limpa a minha alma. Limpa a minha vida, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Diga: meu Deus, em nome de Jesus,